Então, oficialmente, bom dia a todos. Qualquer dúvida, pessoal, vocês mandam no chat, pode fazer a chamada e eu já vou projetar aqui os slides, tá joia? Na parte da tarde, a gente vai fazer a. Bom, depois no final da aula, eu dou os recados da parte da tarde, como é que vai ser. Bom, pessoal, então o tema, né, da aula de hoje vai ser uma aula introdutória ao sistema endócrino. Eu vou fazer um panorama sobre os hormônios, o conceito geral de hormônio. É uma aula bem geral mesmo, então não se atenham a decorar nomes ou glândulas na aula de hoje, não tem esse objetivo. É só, em linhas gerais, o conceito de hormônio. E depois a professora Cíntia vem falar sobre classificação hormonal e a diferença entre os diferentes tipos de hormônio. Então é a sequência aí. Bom, o sistema endócrino, em conjunto com o sistema nervoso, eles atuam de uma maneira complementar, a fim de garantir a homeostasia do organismo. Então, eles controlam todas as funções orgânicas de uma forma com que o sistema nervoso ele inerva diferentes órgãos e tecidos, né? E envia informação direta, recebe informação via neurônio. E o sistema endócrino, a particularidade dele é que ele consegue fazer esse controle à distância, porque a gente já vai explicar exatamente o que acontece. Mas ambos os sistemas, eles trabalham de uma maneira em conjunta, né? Para manter a nossa homeostasia, para o nosso bom funcionamento do organismo. Então, a gente tem ações complementares. Então, por exemplo, vocês viram com a professora Fernanda, lá em sistema nervoso autônomo, né, como é que funciona uma resposta do organismo quando a gente está frente a uma situação de fuga ou luta. Acho que vocês viram isso. O organismo ele tem uma ativação simpática importante, né, que tem uma série de respostas que vão preparar o organismo para fugir ou para lutar. Então a gente tem a ativação no coração, né, aumenta débito cardíaco, frequência cardíaca, pressão arterial também aumenta, especialmente a pressão sistólica, para fornecer sangue para todos os tecidos. Uma ativação, uma preferência de circulação muscular. Então, assim, todas as respostas estão relacionadas ao preparo do organismo para aquela situação. E junto, né, tem a liberação maciça de adrenalina pela glândula suprarrenal, que vai garantir o efeito sistêmico difuso, né? E fazendo com que a adrenalina atinja órgãos distantes, que também facilitam o preparo do organismo para essa situação. Então, um exemplo disso, né, é o tecido pulmonar, que a gente acabou de falar sobre o pulmão, né? O tecido pulmonar, as estruturas do pulmão, ela tem receptores beta 2 e vocês viram lá com a professora Fernanda o que acontece num vaso sanguíneo quando tem ativação de receptor beta. Não sei se vocês lembram. Tem ativação de receptor alfa. Qual que é a resposta de um vaso frente à ativação de receptor alfa? Qual que é? Digitem aí no chat para mim. Vamos ver se vocês lembram. Ixi. Isso, muito bem, Mariana. Isso aí, pessoal. Broncoconstrição. Porém, quando a gente está pensando numa situação, muito bem, quando a gente está pensando numa situação em que a gente tem que fugir, o que a gente precisa promover lá no pulmão? A gente precisa promover, não, além, né, da ventilação, a gente precisa facilitar a ventilação, né? E lembrando, receptor beta no sangue, qual que é o efeito dele? É o mesmo do receptor alfa?
Vasodilatação, muito bem. E lá no pulmão a gente tem beta 2 também, igual nos vasos. Não, são ações complementares. Cada vaso tem um tipo de receptor. Então, quando a gente tem a ativação de receptor beta em vaso, qual que é o efeito? Que vocês complementaram a vasodilatação. No pulmão, ele tem receptores beta 2. Qual que é a ação simpática que vai acontecer no pulmão? Que vocês acham? Broncoconstrição ou broncodilatação? Muito bem, João, broncodilatação. Por quê? Porque tem a necessidade de promover uma maior chegada de ventilação, né? Então, no pulmão, não existe inervação do sistema nervoso autônomo. Então, lá no pulmão, diferente de alguns vasos que têm inervação, lá no pulmão não tem inervação. Porém, o sistema nervoso autônomo consegue promover a broncodilatação no pulmão quando eu tenho ativação simpática. Para quê? Para preparar o organismo para a situação de fuga ou luta, né? Garantindo uma melhor oxigenação, que seria essa broncodilatação. Porém, a adrenalina, ela chega como lá no pulmão? Ela chega via sangue, né? Então, ela chega no sangue. Então, fiquem com isso em mente, que a gente já vai voltar nisso, nessa questão da adrenalina, tá? Então, os sistemas, voltando à aula, eles trabalham de uma forma combinada para garantir a homeostasia, tá? O que eu quis dizer, que até falaram assim, que não é antagônico, o que eu quis dizer antagônico é a ação de alfa em vaso sanguíneo e de beta em vaso sanguíneo. Um promove vasoconstrição e o outro promove vasodilatação. Não estou falando que são ações opostas. Sim, em termos de falar o que está acontecendo ali naquele vaso. Então, tem vaso sanguíneo que tem uma maior quantidade de receptor alfa e tem outros vasos que têm uma maior quantidade de receptor beta. Isso para quê? Para promover o direcionamento de sangue para os tecidos necessários. Então, por exemplo, quando a gente toma um susto, os vasos sanguíneos da pele e de mucosa, eles são ricos em receptores alfa. Então, quando eu tenho uma ativação simpática maçante, a gente fica pálido, né? A gente fica pálido por quê? Por conta dessa vasoconstrição periférica, né? Especialmente de pele, mucosa, né? A gente fica com a palidez no lábio, é bem visível, né? Que aquela pessoa fica branca, com a pele bem branca. Porém, os vasos sanguíneos que irrigam o tecido muscular, eles são muito ricos em receptores beta. Para quê? Para direcionar o sangue para o tecido muscular, para conseguir proporcionar ao organismo condições para fugir ou para lutar, para sair correndo ou para lutar. Então, nesse sentido que eu quis dizer a oposição aí dos efeitos. Bom, os hormônios, eles têm funções muito importantes no nosso corpo, né? Especialmente, ele está relacionado ao crescimento e desenvolvimento dos indivíduos, ele está relacionado ao controle hidroeletrolítico, né? Ao sistema reprodutor, desenvolvimento de embrião, né? De feto, sistema reprodutor aqui como um todo, e também relacionado ao metabolismo. Obviamente, a gente tem outras funções, mas de uma forma geral, um panorama geral, essas são as principais funções dos hormônios, tá? Porém, a gente vai ter uma aula para cada sistema específico. Então, vocês vão ter uma aula só de sistema digestório. Lá em sistema renal, eu vou falar com vocês toda a função e qual que é o papel dos hormônios no controle hidroeletrolítico. Então, o sistema renal é um conteúdo bem pesado, bem denso, que a gente vai falar não só a parte do sistema urinário, propriamente dito, formação de urina e as etapas que acontecem para a formação da urina, mas também a gente vai ver como o nosso organismo controla essas etapas
nos diferentes desafios que o corpo recebe. Então, quando a gente está numa situação de calor extremo, de grande perda de suor, de grande consumo de sal, grande consumo de água. Então, a gente vai falar como o organismo consegue fazer essa homeostasia específica no balanço hidroeletrolítico, que isso a gente vai ver lá na frente. E a parte do sistema reprodutor, a professora Fernanda vai falar também mais adiante aí no curso. Então, o sistema endócrino, vocês vão perceber que ele está um pouquinho espalhado aí no semestre, tá? Porém, mais para frente a gente vai ter aula sobre a hipófise, aí a gente tem as hipófises, as aulas distintas, então a gente vai ter o conteúdo aí um pouco mais espalhado, não vai ser igual reprodutor, respiratório, que foram 2 semanas intensas aí de sistema respiratório. O hormônio vai estar mais diluído por assunto específico. Então, o hormônio o sistema endócrino está relacionado a diversas funções vitais e importantes aí no nosso corpo, que a gente vai ver ao longo desse semestre ainda, tá? Então, para falar um pouco sobre o hormônio, sobre o sistema endócrino, a gente precisa entender o conceito do hormônio, porque, na verdade, diferente de outros sistemas do nosso corpo, a parte da endocrinologia, ela tem um avanço, uma evolução muito constante. Ainda não se sabe ao certo. Teorias antigamente tinha-se em mente que o hormônio ele era aquela substância produzida por glândulas endócrinas clássicas. E hoje a gente tem algumas diferenças, não é mais só isso. Né? Então a gente vai discutir um pouco na aula de hoje sobre um pouco que o conceito do hormônio ele vem se mudando ao longo dos anos de uma maneira muito dinâmica. Bom, mas basicamente, até hoje, o que se tem como classificação, em termos de conceito hormonal, o que é um hormônio? Então, é uma substância química produzida por uma célula ou grupo de células, vocês já vão entender o porquê disso, liberada no sangue para o seu transporte até um alvo distante, onde exerce o seu efeito em concentrações muito baixas. Então, a partir do momento que uma substância química é produzida por uma célula ou grupo de célula liberada no sangue para exercer o efeito num alvo distante, mas em concentrações altas, isso deixa de ser hormônio. Então, é até um motivo que a professora Di, ela ilustra no livro, que a histamina é um exemplo clássico disso, e a histamina não é classificada como hormônio. A histamina, ela é produzida por célula ou grupo de células, ela é liberada no sangue, ela exerce efeito em diferentes tecidos, em alvos distantes do seu local de liberação, porém, para ela ter um efeito, ela é liberada em concentrações altas. Então, existe uma linha tênue aqui. Para ser um hormônio, ela tem que atingir todos esses critérios. Ela tem que ser produzida por célula ou grupo de células, ela tem que ter sua liberação no sangue, ela tem que agir à distância, em alvos distantes e em concentrações muito baixas. Então, para ser hormônio, ela tem que ter todas essas propriedades, tá? Senão deixa de ser hormônio. Então, o conceito e a definição de hormônio, ela tem que atingir todos esses critérios. Liberada no sangue, agir em alvo distante e ação em concentrações muito baixas. São essas três características importantes para essa substância ser definida como um hormônio mesmo. Bom, então quem produz esse hormônio, né? Vocês lembram de há um tempo atrás a questão das glândulas. Obviamente que as glândulas endócrinas continuam produzindo hormônios, né? Que são as glândulas clássicas. Então, são grupos de células agrupados num órgão específico, né? Que atinge todas essas propriedades. Ela vai liberar aquele conteúdo hormonal no sangue que vai agir à distância, em baixas concentrações.
Então, as glândulas clássicas, elas continuam, né? Continuam produzindo hormônios. Porém, existem algumas células isoladas que também produzem hormônios. Eu já vou exemplificar um pouquinho de cada um. Que a gente chama, né, coletivamente de sistema endócrino difuso. Por quê? Porque são algumas células espalhadas que não estão num agrupamento, numa estrutura glandular. São células que produzem hormônios. Por quê? Porque são substâncias que atingem os critérios de classificação para ser considerado hormônio. Produzem substâncias em baixas concentrações que são liberadas no sangue que agem em células alvo distantes. Então, a questão do hormônio ele está mais relacionado à substância química produzida do que ao local de produção, tá? Então, isso vem mudando ao longo dos anos. E alguns neurônios também são capazes de produzir substâncias que são definidas como hormônio, como a gente mencionou, que atingem os critérios para ser consideradas como hormônios. Então, porém, o tipo de célula que produz essa substância é um neurônio. Não é uma célula difusa, isolada, não é uma glândula organizada numa estrutura glandular, mas é um neurônio. Né? Então, são substâncias produzidas por neurônios, liberadas na corrente sanguínea, que vai exercer seu efeito em baixíssimas concentrações, bem distante. Então, são os conceituados aí como neurohormônios, esses hormônios produzidos por neurônios. E aqui, mais recentemente, então, esse quarto item aqui, ele já surgiu agora nessa última edição do livro da Silverthorne, que são as citocinas. Então, algumas células do sistema imune produzem substâncias que são as citocinas, que em alguns casos são classificadas como hormônio, né? Quando elas são produzidas em concentrações baixas, agindo à distância. Porém, isso aqui é um conceito mais novo que ainda está sendo muito estudado, que ainda não está muito bem definido, tá? Mas o que é principal que vocês entendam? O conceito de hormônio produzido por uma célula ou um grupo de célula liberado no sangue que agem em receptores, em células-alvo distantes do local de produção e exercem os seus efeitos em concentrações muito baixas. Tranquilo até aqui? Alguma questão do chat que eu perdi? Se tiver, tá, pessoal? Vocês me interrompem, fazendo um favor. Então, aqui tem nessa imagem aqui ilustrando a produção por uma célula endócrina, as substâncias caindo na circulação. A célula que não tem receptor para esse hormônio, dificilmente ela vai agir. Agora vocês já vão ver na aula da professora Cintia a diferença de alguns hormônios, e a célula ela pode ter receptor na superfície da célula ou receptores intracelulares. Então, nesse caso aqui, ele está ilustrando uma célula com receptor na membrana celular, tá? Não em núcleo e nem em estruturas intracelulares, mas está ilustrando apenas um receptor na membrana aqui da célula. E nesse caso aqui, a célula não tem receptor algum, então ela não tem resposta, tá? E aqui, nessa figura da direita, um neurônio liberando a substância que cai no sangue e igualmente age em células com receptor distantes do local de produção. Lembrando que somente as células que possuem receptor é que elas vão ter resposta para aquele hormônio, tá? Então, aqui, pessoal, nessa imagem, a gente vai revisar brevemente as glândulas endócrinas clássicas que produzem hormônios. Então, aqui, a adenohipófise, né, é a porção que tem tecido glandular verdadeiro aqui da hipófise, então chamada de adenohipófise.
a tireoide, glândula pineal, paratireoides, que a gente possui 4. O timo, que é um tecido que ele se involui, porém ele é um tecido glandular. O pâncreas, o córtex das suprarrenais, os ovários e os testículos. Então, são as glândulas endócrinas clássicas que produzem os hormônios. Então, adenohipófise, relembrando brevemente, produção de prolactina, de GH, que é hormônio de crescimento, de TSH, tiroestimulante, ACTH, estimulante do córtex, o FSH e o LH, que são hormônios principalmente que controlam a parte do sistema reprodutor, folículo estimulante e luteinizante. Então, vejam um conceito lá do começo da aula, que os hormônios, eles podem, muitas vezes, controlar a função de outras glândulas, tá? Então, por exemplo, aqui o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Então, a gente tem aqui, num exemplo, o hipotálamo não é uma glândula verdadeira, porém ele produz hormônios, eu já vou falar no próximo slide, e a adenohipófise liberando o ACTH, que vai ativar o córtex das suprarrenais. Então, aqui a gente tem alguns hormônios, então, por exemplo, a prolactina atuando no desenvolvimento, na produção de leite nas mamas, o TSH atuando na tireoide, para a produção dos hormônios tireoidianos. Então, vejam que a adenipófise, ela é considerada uma glândula mestra, né, que ela tem um papel importante de controle de outras glândulas. Então, facilitando aí o controle homeostático do organismo, né, promovendo de uma maneira muito eficiente. A tireoide produz os hormônios T3, T4 e a calcitonina. Então, são hormônios específicos para o metabolismo celular. E aqui, no caso da calcitonina, tem um papel importante no controle dos níveis de cálcio, os níveis séricos de cálcio. A melatonina está relacionada como que fala? O ritmo circadiano, aí a indução do sono. Então, tem até algumas pessoas que tomam a melatonina para conseguir induzir o sono. Então, a produção de melatonina pela glândula pineal, na verdade, é uma glândula um pouco mais recente, um descobrimento um pouco mais recente, mas eles relacionam o efeito da melatonina, né? Um importante papel regulador dela na indução do sono. Então, a glândula pineal, ela é estimulada principalmente a produzir a melatonina quando o indivíduo ele está calmo, né, fazendo atividades bem relaxantes, sem muita luz. Por isso que muitas pessoas que trabalham em computador e ficam no computador até altas horas da noite têm dificuldade do adormecer. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando a gente fica, né, no computador, a gente está com uma quantidade luminosa muito intensa, essa ativação, essa estimulação luminosa muito grande, e aí a gente tem uma certa carência na produção de melatonina, e aí quando a gente deita na cama, a gente não consegue desligar, né? A gente fica fritando lá na cama e demora para adormecer. Por quê? Porque a gente precisa informar o nosso corpo que é hora de dormir. E isso está relacionado às atividades que a gente faz nas últimas horas do dia, né? Então, a gente tem, depois do jantar, essa questão de fazer atividades que informem o nosso corpo que já está na hora de produzir a melatonina. Então, tem bastante estudos aí mostrando isso. E, inclusive, né, tem a melatonina, ela é vendida, às vezes, como se fosse um fitoterápico, um produto
sem muito controle, né? Até em suplementos alimentares, não é alimentar, né? Suplementos, vamos dizer assim. E vendido assim, sem controle nenhum. E muitas pessoas acabam deprimindo a função da glândula pineal pela ingestão exógena da melatonina. E aí a pessoa acaba parando, né, de produzir o hormônio por conta desse uso extensivo, que é a mesma coisa que acontece com pessoas que têm o uso prolongado de corticoides. Acho que provavelmente vocês vão ver isso muito em breve. Bom, o hormônio da paratireoide está expressamente relacionada ao controle do metabolismo do cálcio, né? É uma aula muito importante aí para o curso de odontologia. Vocês vão ver deficiências na paratireoide e qual é o efeito dessas deficiências aí no metabolismo do cálcio, porque a relação com a odontologia, né? Obviamente, espero que vocês entendam a relação com a odontologia aí. Acho que agora vocês vão começar a perceber que essa parte de fisiologia está completamente relacionada ao curso de vocês, né? Então, acho que vai começar a assumir essa questão de que vocês estão tendo um monte de aula desnecessária que não tem nada a ver com a odontologia. A gente entende que o aluno de odontologia, ele ingressa no curso querendo ver dente, né? Então, eu sei porque eu fui aluna, eu estive no lugar de vocês há 20 anos atrás, então eu sei muito bem que o aluno, ele gera uma expectativa da odontologia e aí ele chega no curso de odontologia e ele se frustra porque é um monte de matéria que na cabeça dele, naquele momento, não tem nada a ver. Então, agora, é importante vocês começarem a entender a importância do entendimento da fisiologia humana, porque vocês vão tratar de um paciente que tem uma série de funções fisiológicas, tomara que funcionando bem, né? Que aí o paciente saudável, a gente não se preocupa muito, mas vai chegar um monte de paciente que tem uma série de alterações, possivelmente endócrinas, por exemplo, e o dentista tem que entender o que ele tem que fazer e qual a relação da doença dele, as consequências odontológicas, né? Então, aí a gente vai tentar trazer um pouquinho disso para vocês, que a gente espera que quando vocês estiverem lá na clínica, no terceiro ano, no quarto ano, vocês lembrem a importância de se saber a fisiologia humana para o atendimento de um paciente. Então, o timo, timosina, timopoetina relacionada ao sistema imune, especialmente na infância. O pâncreas, produção de diversos hormônios relacionados ao metabolismo do corpo, né? O controle de níveis séricos de glicose, principalmente, e muitos relacionados também ao metabolismo, aos processos digestivos. O córtex da suprarrenal, produzindo uma série de hormônios, especialmente relacionados ao, ao controle o cortisol endógeno. Tem uma série de papéis importantíssimos no nosso corpo, especialmente um controle de processos inflamatórios basais. Aí vocês vão entender o porquê que alguns fármacos que a gente prescreve na clínica, que são anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios esteroidais, eles têm um papel, uma ação celular semelhante ao cortisol endógeno. Então, a professora Fernanda vai abordar muito isso com vocês. E também os androgênios relacionados ao desenvolvimento do aparelho reprodutor e outras funções. A aldosterona, eu vou voltar a falar com vocês sobre ela lá na aula de sistema renal. Então, a parte de sistema endócrino e hormônios está muito relacionada a várias funções. Então, a gente vai repetidamente retomar vários desses hormônios em outros momentos da biociências.
ovários e testículos relacionados ao aparelho reprodutor. Então, aqui são exemplos das glândulas endócrinas clássicas e citando os hormônios que são liberados e um breve panorama aí das funções. Obviamente, eu não vou cobrar isso de vocês nesse momento, porque vocês vão compreender melhor e não numa forma de decorar, vocês vão entender o papel desses hormônios futuramente. Então, aqui é mais como ilustração mesmo. As células endócrinas, a pele, algumas células da pele, células do coração. Então, aqui no coração, o polipeptídeo atrial natriurético. Eu não sei se a professora Fernanda falou sobre ele, sobre esse polipeptídeo na aula de cardio. Provavelmente ela falou, né? Quando ele é liberado. E eu vou voltar a falar dele para vocês lá em sistema renal, tá? Que ela provavelmente puxou o gancho e falou: ó, a professora Michele vai voltar a falar dele lá na aula de sistema renal. Então, a gente vai discutir futuramente ele. Algumas células do estômago produzem gastrina, colicistoquinina, secretina. A colicistoquinina, ela é uma substância, um hormônio também produzido por alguns neurônios, então já foi verificado que a colicistoquinina, ela também tem um papel importante como neurotransmissor no encéfalo, porém ela também tem ação de ter um controle parácrino ali, né, autócrino às vezes, mais parácrino no trato gastrointestinal, que eu não sei se vocês já tiveram a parte de cardiovascular, não, vocês ainda não tiveram digestório, vocês vão ter digestório, ou vocês já tiveram, acho que ainda não. Então, a professora Fernanda vai voltar a falar dela, inclusive a colicistoquinina, alguns trabalhos mais recentes demonstrando o papel importante dela no controle de apetite também. Então, também considerada como um hormônio. O tecido adiposo também não é uma glândula clássica, mas também produz algumas substâncias classificadas como hormônio, relacionadas especialmente ao metabolismo do corpo. A pele produzindo vitamina D3, que também tem um papel importante como hormônio, especialmente a forma final da vitamina D3, ela vai ser... a vitamina D, na verdade, ela tem um ciclo muito extenso, né? A pele, ela participa, né, na metabolização da vitamina D, porém essa não é a forma final da vitamina D, né? Ela depende especialmente dos rins para a produção da forma final ativa, que vai ter papel essencial na absorção intestinal de cálcio, que nós vamos voltar a falar dela lá na aula de renal. Aqui, ó, a forma ativa da vitamina D3 lá no rim. A eritropoetina, que é um hormônio muito importante para estimular a produção de glóbulos vermelhos, né? Então, vamos voltar a falar lá na aula de sistema renal. A placenta também, quando especialmente quando está em desenvolvimento aí, produção de hormônios para desenvolvimento fetal, produção de uma série de hormônios. Então, aqui exemplificando para vocês, provavelmente, Caio, provavelmente, acho que eu preciso até dar uma checada, mas provavelmente a grelina já entra nessa, né, na produção aí por células endócrinas. Até preciso dar uma atualizada. Até peço desculpas aí se faltar alguma coisa aí da versão mais nova. Eu tentei dar uma atualizada, mas eu não sei se eu consegui atualizar com todas as informações. Voltando aqui, então, são células distribuídas pelo corpo, né, em órgãos distintos, que não são classificados como glândulas clássicas, porém tem essa produção de substâncias químicas
que foram classificadas como hormônio porque atinge todos os critérios para ser classificado como hormônio, tá? Então, aí é um panorama geral. E os neurônios, né? Os principais neurônios que produzem neurônios, os principais neurônios que produzem hormônios, a neurohipófise, o hipotálamo e medula da suprarrenal. Então, são estruturas, são estruturas do nosso corpo que não são um órgão com tecido glandular, mas um órgão, né, uma estrutura que tem formada basicamente por neurônios. Então, o hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central, que produz uma série de substâncias químicas que são classificadas como hormônio. A neurohipófise, que aqui a gente fala da adenohipófise, que é a glândula verdadeira. A neurohipófise é um tecido neuronal atrofiado, vamos dizer assim, porque produz essas substâncias que agem como hormônio. E a medula da suprarrenal, que também, em termos evolutivos, são como se fosse um macerado de corpos celulares ali, que liberam no sangue, basicamente, adrenalina, tá? Então, são neurônios, propriamente ditos, neurônios verdadeiros ou atrofiados, mas é um tecido neuronal, tecido nervoso, né, oriundo de tecido neuronal, que produzem substâncias que são classificadas como hormônios. Então, especialmente o hipotálamo, inibidores ou liberadores. Agora voltou, professora. Tá. Acho que continua gravando? Continua, né? O que vocês viram por último? Voltou, Acho Caio? que você está falando de hipotálamo. Ah, não, eu vi no chat pelo celular que travou. Então, o hipotálamo, ele produz uma série de hormônios que são hormônios que vão controlar a liberação pela adenohipófise, tá? Que agem ativando ou inibindo a liberação pela adenohipófise. Eu já vou falar como é que é feito o controle dessa liberação por feedback, mas eu já vou falar sobre isso. A medula da suprarrenal, ela está intimamente relacionada ao sistema nervoso simpático. Então, toda vez que eu tenho ativação simpática, tem a liberação pela suprarrenal de adrenalina, né, em maior porcentagem do que a noradrenalina, mas também uma pequena quantidade de noradrenalina também, mas principalmente de adrenalina. E a neurohipófise aqui, liberando o ADH, que a gente vai voltar a falar dele na aula de renal. Vejam, na aula de renal, a gente envolve uma série de tecidos aí semelhantes, né, de hormônios, porque o controle hidroeletrolítico ele exige a participação de uma série de hormônios aí que vão atuar nos rins para fazer o balanço do organismo. Então, o ADH entra aqui, eu vou voltar a falar dele. E a ocitocina, ela tem uma série de papéis importantes aí, especialmente no controle aí da liberação de leite em mulheres que amamentam. Então, a professora Fernanda vai falar na aula de neurohipófise. Eu não lembro se é minha ou da professora Fernanda, eu acho que é a professora Fernanda que dá essa aula. Vai falar do papel da ocitocina na ejeção de leite, na contração do útero durante o parto, né? Então, ela vai retomar isso ainda lá na frente, eu também. Então, um panorama geral aí de exemplos de neurônios que produzem hormônios. Bom,
Os hormônios, né, como eu falei para vocês, eles têm ação em concentrações muito baixas, aí picogramas, microgramas, e eles dependem da existência de receptores para a sua ação. Então, quando o hormônio se liga num receptor, ele vai promover o seu efeito alterando taxa de reação enzimática, transporte de íons ou moléculas através de membranas celulares, aí a gente vai ver isso aqui, especialmente lá nos rins, por exemplo. Também pode controlar a expressão gênica e síntese de proteínas. Então, a ação do hormônio, percebam que é uma ação lenta, por quê? Porque vai controlar as reações enzimáticas, vai alterar a taxa de transporte e vai alterar, por exemplo, até a expressão gênica e a síntese de algumas proteínas. Então, o efeito do hormônio é um efeito prolongado, duradouro e lento de ser observado, diferente de ação nervosa, por exemplo, tá? Algumas considerações importantes sobre o hormônio que eu já falei para vocês, que a classificação do hormônio depende do efeito dele naquele momento específico. Então, uma molécula, ela pode atuar como um hormônio quando ela é secretada a partir de um local, ou ou ela pode ser classificada como um neurotransmissor quando ela é secretada a partir de um neurônio e liberada na fenda sináptica. Então, professor, a adrenalina é o quê? A noradrenalina e a adrenalina, elas são o quê? Principalmente, pessoal, a noradrenalina e a adrenalina é um exemplo clássico que depende de onde ela está sendo liberada, né? Se a noradrenalina e a adrenalina, elas estão sendo liberadas por um neurônio na fenda sináptica, agindo no tecido-alvo, naquele local, ela está agindo como um neurotransmissor, como vocês viram em sistema nervoso autônomo, como vocês viram lá em transmissão neuronal com a Fernanda. Isso é o que vocês viram até agora. Qual que é a novidade agora? A medula da suprarrenal, quando produz adrenalina e noradrenalina, que são liberadas na corrente sanguínea, aí sim as mesmas substâncias estão atuando como um hormônio. Então, isso gera um pouquinho de confusão, porque a classificação da substância não depende só dessa estrutura química, mas depende do efeito dela naquele momento. Então, se ela está sendo liberada no sangue, ela vai ser classificada como um hormônio nessa situação. Então, ela é neurohormônio ou neurotransmissor, depende. Depende de qual situação, tá? Ficou claro isso, pessoal? Vamos andando, então. Queria ver. Bom, vamos adiante. Um hormônio, ele pode agir em múltiplos tecidos e os efeitos podem variar. A própria adrenalina, é o que eu falei. Quando eu tenho liberação de adrenalina, essa adrenalina, quando ela tá lá nos vasos da pele e mucosa, ela vai fazer vasoconstrição. Porém, na musculatura que reveste as vias aéreas, por exemplo, e os vasos sanguíneos que estão localizados nos músculos, ela faz vasodilatação ou broncodilatação. Então, é a mesma substância, é a mesma adrenalina, num vaso fazendo vasodilatação e no outro vaso fazendo vasoconstrição, né? Numa mesma situação. Então, o que eu exemplifiquei para vocês no começo da aula. Numa situação de estresse, eu tenho alguns leitos vasculares que não são essenciais para aquela situação, né? Então, por exemplo, pele e mucosa, não preciso de sangue naquele lugar. Eu preciso direcionar o sangue para outros tecidos, como sistema nervoso central, encéfalo, para manter o estado de alerta. Eu preciso irrigar os músculos para proporcionar uma situação adequada para o indivíduo fugir ou lutar, né? Então, a mesma adrenalina faz vasoconstrição em alguns leitos vasculares e vasodilatação em outros leitos
né? Isso vai depender de quem? Quem que determina o efeito da adrenalina? Vai, digita aí no chat para mim. E isso é o receptor. Quem manda no efeito é o receptor, porque cada receptor vai desencadear um efeito intracelular. Né? Então, por exemplo, o receptor alfa vai ter uma série de reações intracelulares que vão resultar na contração da musculatura lisa dos vasos, e o receptor beta está relacionado a uma cascata de eventos que vai fazer o relaxamento dessa musculatura lisa vascular. É a mesma adrenalina. Obviamente, a diferença está onde é que essa adrenalina tá ligando e os efeitos intracelulares que estão sendo disparados aí por essa adrenalina, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. O essencial da aula está aqui, nessas considerações. Um hormônio, ele pode não ter influência em algumas células. Por quê? Porque o efeito da célula vai depender de quem? Da presença do receptor. Se a célula não tem receptor, ela não vai ter efeito nenhum na presença daquele hormônio, tá? Então depende do receptor e das vias de transdução intracelular. A professora Fernanda deve ter explicado super bem isso com vocês, a diferença de alfa 1 e de beta 2 lá nos vasos, tá? Especialmente lá na aula de controle de pressão arterial. Alguma dúvida aqui, pessoal? Sobre o efeito aí do hormônio? Então, o efeito vai depender do receptor e também das vias de transdução de sinal. Que é a mesma imagem que eu coloquei lá atrás. Bom, como é que esse efeito hormonal ele se encerra, tá? Os hormônios, eles têm a liberação sobre demanda, né? Então, cada situação é uma situação, não dá para eu falar cada hormônio, cada sistema, ele funciona de uma forma. Então, por exemplo, a liberação de insulina depende da concentração de glicemia no sangue e assim por diante, outros hormônios também. Porém, a finalização da ação desse hormônio, ela depende muito da degradação ou inativação do hormônio, né? Isso acontece muito em decorrência de ação enzimática, tá? Obviamente que eu tenho eu cesso a liberação hormonal por feedback, tá? Porém, se esse hormônio continuasse na circulação, ele ia continuar agindo, né? Então, eu tenho uma combinação de fatores. Eu tenho a ação de feedback interrompendo a liberação desse hormônio, dizendo assim, ó, a situação já foi restabelecida, para de liberar. Porém, esse hormônio que está na circulação, ele tem que ser degradado, porque senão ele vai continuar agindo em seus receptores. Então, essa finalização desse hormônio que já está na corrente sanguínea, ela depende de ação enzimática. Quais são os locais de enzimas que fazem essa finalização de ação? É sangue. Eu vi sangu aqui, faltou a letrinha aqui, depois eu corrijo para vocês. Mas é sangue. Então, no sangue tem uma série de enzimas, tá? Que finalizam alguns hormônios, fígado, né? E até nos rins. Então, essas enzimas, elas estão em constante ativação, né? Na presença do hormônio, essas enzimas estão degradando esse hormônio, porém, se tem a necessidade de mais liberação, continua a liberação, para de liberar, degrada tudo, acaba a ação hormonal, tá? E os produtos desse metabolismo são liberados, são excretados ou pela urina ou pela bile, né, nas fezes. Então, a excreção na urina, a gente vai falar rapidamente na aula de sistema urinário, mas a gente tem aqui a ação a excreção, né? Então, ele é metabolizado pelo corpo e excretado. Então, vocês vão ver lá na aula de farmacologia. Vocês já começaram a ter aula de farmaco?
Coloca aí para mim, liga o microfone e responde. Ainda não. Então, muito em breve, eu não olhei o cronograma para ver exatamente quando que vocês vão ter que vai entrar a farmacologia aí na Biociências 2. Mas muito em breve vocês vão ver na farmacocinética, ela é no sangue e nesses tecidos que são amplamente irrigados, tá? Então, nos rins também tem enzimas que degradam, no fígado também e direto no sangue, tá? Na farmacologia, vocês vão ver que existe um conceito chamado de farmacocinética, que é o movimento de fármacos no corpo, né? A farmacocinética envolve uma série de processos que vocês vão aprender lá, sendo que o metabolismo e a excreção vocês vão discutir. Normalmente a gente fala em farmacocinética de substâncias que a gente ingere, porém existe também a farmacocinética do hormônio, por exemplo, tá? Que não vai ter o processo de absorção, porque ele vai estar direto no sangue, porém esse hormônio ele vai ser metabolizado e vai ser excretado também. Esses conceitos vocês vão ver em farmacologia. Isso aqui tudo vocês vão ver em farmaco, mas eu estou puxando aí, eu tenho que adiantar a minha parte. Essa taxa de degradação, o que é? A velocidade de degradação, ela resulta nesse conceito aí de meia-vida. O que é isso? O que é meia-vida? Quando a gente fala em conceito de meia-vida, é o tempo que leva para aquela substância cair a concentração pela metade. Então, o tempo de meia-vida de um hormônio é um momento, é um tempo, né? A meia-vida é uma grandeza que a gente avalia assim em tempo, é a quantidade de horas, de minuto, que ela dura até a concentração dela cair pela metade. Então, quando a gente fala em meia-vida plasmática de fármaco, né, de dipirona, essa meia-vida vai determinar o intervalo de dose de medicamento. Então, por que eu tomo um remédio de 8 em 8 horas? Por que eu tomo um remédio de 12 em 12? Por que eu tomo um remédio de 24 em 24, uma vez por dia? Isso tudo, esse intervalo de dose, ele é determinado pela meia-vida dessa droga, tá? E aqui no caso, a meia-vida não vai determinar nada, ela vai acabar com o efeito desse hormônio, né? Vai levar aí o tempo que leva para cair pela metade, e daí cada meia-vida, por exemplo, eu levo 1 hora, eu tenho uma concentração lá de 100. E o tempo de meia-vida de um hormônio é 1 hora. Passado 1 hora, a concentração dele vai cair para 50. Por quê? Porque é o tempo que leva para cair pela metade, tá? Caiu para 50. Dali 1 hora, vai cair pela metade de novo, vai para 25. E com isso eu consigo calcular o tempo que leva para eu eliminar completamente aquela substância, tá? Quando a gente faz intervalo de medicamento, o medicamento ele tem que estar na circulação, então eu não posso esperar muitas meias-vidas, porque o medicamento ele vai tratar o indivíduo. Quando a gente está falando em hormônio, isso não acontece por quê? Porque quem controla a liberação do hormônio é o nosso próprio corpo. Então, dependendo da situação, o hormônio vai estar sendo liberado em algumas situações, e aí o próprio corpo sabe. Mas só trouxe um conceito aqui para vocês entenderem. Tá? Então, quando a gente fala 5 meias-vidas, e eu estou falando numa meia-vida de 1 hora, eu estou falando em tempo de 5 horas. Aí a gente consegue calcular, falando numa concentração inicial de 100, 5 horas depois eu consigo calcular quanto que sobrou. É só ir dividindo a cada hora aquela concentração pela metade. Tá claro, pessoal, essa questão de meia-vida, de degradação? Beleza. Bom, o controle da liberação. Então, a gente viu como é que se encerra o efeito do hormônio a partir do momento que ele está no sangue, tá? Mas a liberação do hormônio, ela vai se funcionar por um feedback, tá? Normalmente, essa alça de feedback é um feedback negativo, uma retroalimentação negativa. Por quê? Porque eu tenho que assegurar
o nível da atividade. Então, eu não posso ficar liberando ad eterno aquele hormônio. Então, por exemplo, eu ingeri uma refeição, o que acontece com o açúcar, com a glicemia no sangue? Se eleva. Obviamente que essa elevação de glicemia no sangue depende do índice glicêmico daquela substância, depende da presença de fibras na comida, da quantidade de açúcar, no processamento desse açúcar na comida, né? Porém, tem uma tendência aí de se elevar a glicemia no sangue. Toda vez que esse sangue tem o aumento dessa glicemia, lá no pâncreas isso é detectado, tá? Então, eu tenho também receptores de estiramento no trato gastrointestinal que também vão informar que eu tenho a chegada de uma refeição, tá? E eu tenho duplamente a ativação do pâncreas, tanto via sistema nervoso, pela informação do sistema digestório, como também o aumento da glicemia direto no sangue, nos tecidos que estão ali circulando no pâncreas. Isso vai resultar na liberação de insulina. Essa insulina vai agir em tecidos alvos. Lembrando que a insulina, ela tem ações diferentes nos tecidos diferentes, tá? Isso a professora Fernanda vai abordar bem lá na aula de pâncreas e o papel da insulina, né? Em alguns casos, até justificando, por exemplo, por que a atividade física é tão importante em paciente diabético, ela vai falar isso com vocês lá na frente. Então, a insulina vai agir nesses tecidos e aí vai aumentar a captação da glicose pelas células. E aí, o que vai acontecer? As células vão consumir, vão tirar o açúcar do sangue e aí a taxa do açúcar abaixa, né? A glicemia reduz após algum tempo de que a insulina foi liberada. Isso dá a nossa curva glicêmica. E aí a glicose cai. Essa queda de glicose, ela vai atuar como uma alça de retroalimentação negativa, ou seja, ela vai informar o pâncreas, especialmente, de que não tem mais a necessidade de liberar insulina. Por quê? Porque se isso não acontecesse, eu ia ter uma liberação maciça aí de insulina e a glicemia vai cair em níveis aí muito, muito baixos, né? Que até a gente não consegue manter a atividade das células, porque a gente depende de um nível de glicemia no sangue, a gente não pode ficar em condição de hipoglicemia. Então, a liberação hormonal, ela atua aí por uma alça de feedback negativo. Aqui é um exemplo de uma alça de feedback. Tô recebendo uma ligação aqui, desculpa, tive que cancelar ela. Aqui um exemplo de uma alça de feedback simples aqui, que inibe a liberação da insulina. Bom, aqui uma outra alça de feedback. Então, como eu falei para vocês, a paratireoide, ela controla os níveis séricos de cálcio. E aí aqui, toda vez que eu tenho uma alteração, né, por exemplo, o nível de cálcio, aqui no caso, se reduz, né, aqui a paratireoide, o paratormônio, ele vai ter uma ação de aumentar o cálcio, né, contrário da glicemia. Então, aqui é um exemplo de uma alça de feedback, onde a substância, a queda da substância é que ativa a liberação do hormônio, contrário da glicemia. A glicemia alta ativa a liberação de insulina e a queda da concentração plasmática de cálcio ativa a paratireoide a liberar o paratormônio. E esse paratormônio, ele vai ter uma série de efeitos, né? A gente vai discutir bem na aula da paratireoide, que vai estimular tanto reabsorção óssea, reabsorção de cálcio pelos rins e produção de calcitriol, que vai aumentar a absorção de cálcio no intestino. Então, a gente vai fazer uma ação em diversas frentes para restabelecer os níveis séricos de cálcio
no sangue, tá? E aí, uma vez que o nível sérico de cálcio foi restabelecido, eu tenho a alça de retroalimentação negativa, que vai avisar a paratireoide que não precisa mais do paratormônio, tá? Então, aqui um outro exemplo aí de um reflexo endócrino simples, um feedback simples. Aqui, quando a gente está falando de mais de uma glândula, né, a gente tem um feedback em diversas frentes também. Então, eu tenho aqui a liberação de alguns hormônios tróficos que vão estimular, por exemplo, a hipófise, tá? A hipófise libera outros hormônios tróficos que atuam em outras glândulas. Então, os hormônios que são liberados pelas glândulas seguintes, o próprio hormônio atua como um feedback negativo e não há resposta, tá? Normalmente é isso que acontece. Por quê? Significa que a próxima via de sinalização já foi ativada. E aí, esse hormônio aqui, ele atua como um feedback negativo para a primeira liberação, né? Aqui no caso do hipotálamo. E esse terceiro. O hormônio trófico, sim. É quando o hormônio trófico ele estimula a liberação de outra glândula a liberar o hormônio, tá? Então, por exemplo, um hormônio trófico liberado pelo hipotálamo, ele tem a função de estimular outra via produzir outro hormônio, tá? Ele já não, ele é chamado de hormônio trófico, por quê? Bom, eu tô aqui ainda, tô vendo o que vocês estão falando. Tá tudo bem. Então, na verdade, ele não estimula o efeito direto, né? Como a gente exemplificou no caso do PTH, do paratormônio. O paratormônio, ele, na verdade, ele que vai desenvolver o efeito, a resposta, e a própria resposta é um feedback negativo. Aqui, na verdade, o hormônio trófico, ele vai ativar outra estrutura, outro grupo de células a produzir hormônios. Então, esses hormônios tróficos estimulam a hipófise, tá? A produzir, por exemplo, outros hormônios. Esse hormônio aqui, ele vai ativar um feedback negativo avisando o hipotálamo de que não precisa mais liberar esse hormônio 1 aqui, tá? E aí eu tenho uma liberação de outro hormônio aqui que, por sua vez, inibe a hipófise e o hipotálamo, tá? Então aqui eu tenho um controle de feedback complexo, né? Em que hormônios ativam o feedback negativo, avisam que não tem mais a necessidade de liberação dos hormônios anteriores e não a resposta, como eu exemplifiquei aqui na glicose e no nível de cálcio, tá? Que nesses casos é a resposta que vai inibir a liberação do hormônio. Aqui são hormônios que inibem as glândulas, as glândulas não necessariamente propriamente dita, mas grupos de células a produzir o hormônio, tá? Porque aqui é uma cascata de efeito, tá? É uma glândula ou um grupo de célula, aqui no caso neurônio, tecido neuronal, liberando hormônio que vai controlar outro grupo de células aqui, hipófise e outras glândulas, tá? Então aqui é um sistema de controle um pouco mais complexo do que o anterior. E aqui, pessoal, na questão de estrutura química desse hormônio, a gente tem a classificação desses hormônios, né? Então, os hormônios peptídicos ou proteínas são substâncias aí hidrofílicas. Então, pela estrutura, vocês já vão entender que ele não consegue atravessar a membrana celular, porém os hormônios esteroides atravessam, porque são lipofílicos, e os derivados de aminoácidos ou amínicos também são hidrofílicos. E isso aqui é o conteúdo aí da aula da professora Cíntia. Ela vai falar um pouco de estrutura química e vai falar como que eles são produzidos, cada um deles tem uma produção diferente, tem um tipo de armazenamento, outros não. Isso aí vai ser o assunto da aula da professora Cíntia.
tá? Então, a gente encerra o conteúdo da minha aula aqui. Aqui está o capítulo. Eu não lembro se no PDF que eu passei para vocês tem essas páginas aqui da 7ª edição, eu acho que sim. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar de novo depois da correção do sangue lá que ficou errado. Pessoal, então, alguma dúvida? Quer que volte algum slide? Eu posso encerrar a apresentação? Acho que eu posso, né? Bom, pessoal, eu vou dar um recado aqui para vocês em relação à aula da tarde, da avaliação, tá? 9h40, ó, 20 minutinhos. Isso, em outros órgãos e tecidos, tá, Sara? Distante, não nele mesmo. Isso que eu quis dizer. Ele vai ser levado pelo sangue. Pessoal, um recado rápido. A nossa questão é rápida também no Socrative, tá? Eu vou dar aí para vocês 5 minutos para vocês responderem a questão do Socrative. E um recadinho só para avaliação do período da tarde. Eu conversei com a professora Fernanda, nós vamos ligar as câmeras, tá bom? E eu vou pedir para vocês entrarem na aula pelo e-mail da DAC, tá bom? Quem não entrar pelo e-mail da DAC, eu não vou conseguir distribuir nas salas. Aí eu vou usar o mecanismo aqui de dividir a turma em salas. Obviamente, eu não vou conseguir olhar para todos. A sala do Socrative é a mesma. Já vou ligar a questão do Socrative, tá? Então, só aí recado para tarde. A prova da Fernanda vai ser a primeira, 1h30, e na sequência vai ser a minha. Vou colocar o nome aqui para vocês da sala de aula. Michele Leite, tá? Eu não liberei ainda a atividade, eu vou liberar agora. Acho que vão ser 6 questões da minha parte, tá? Vai depender da presença de enzima, tá? Cada hormônio tem uma. Não existe uma enzima universal que degrada todo hormônio, tá? Vai depender do tipo de hormônio e aí aonde tem a enzima específica para degradar. Peraí, iniciar. Pessoal, então eu estou iniciando a atividade aqui no Socrative, vocês já podem entrar lá. Vou encerrar a gravação da aula.